Como viver o propósito com leveza e equilíbrio e não se perder nas pressões do dia a dia, como um coach, como um profissional do desenvolvimento humano ou até mesmo como uma pessoa, como mãe, como pai, em todas as áreas da sua vida, no seu dia a dia, como não se perder no meio das pressões. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live. E eu já vou convidar todo mundo aqui para a nossa live com a convidada extraordinária, que é psicanalista, terapeuta, coach. E nós vamos falar sobre esse tema. Você vai receber nessa live metodologia, insights, conhecimento, que se você colocar em prática, vai tornar a tua vida mais leve no dia a dia. Estou aqui aguardando a minha convidada, Ju Souza, que estará falando conosco sobre esse tema. Falando sobre propósito, leveza, como enfrentar os desafios, como vencer as pressões do dia a dia. E cada vez mais surgem novos desafios, né? Desafio na área da saúde, desafio com relacionamentos, desafios com os filhos. E aí, o que fazer com tudo isso, né? A nossa vida, ela tem aí 12 áreas em destaque, né? E como lidar com cada uma, como trazer o equilíbrio para viver bem em todas essas áreas. Vamos falar sobre isso e muito mais, sobre o propósito de vida. E aí, conta aqui para mim, você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você tem vivido com leveza o seu propósito? Eu digo que os desafios, eles surgem principalmente quando você tem clareza do propósito, né? Os desafios vêm junto e os desafios fazem parte do crescimento. Como que você está lidando com eles? Nossa convidada já está aqui e eu já vou nosso bate-papo sobre propósito, leveza, sobre como vamos viver essa jornada de propósito com leveza. Boa noite, Ju, seja bem-vinda! Boa noite! E aí, tudo bem? Graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus. Uau, maravilha! Amiga, a gente vai falar hoje como viver o propósito com leveza, né? E superar aí os desafios, as pressões da vida. E hoje, amiga, eu tive um daqueles desafios assim que fiquei tentada a remarcar a live. Mas eu pensei, né? Nós somos desafiados quando a gente fala sobre um tema, nós vamos ser desafiados sobre aquilo. E aí a gente precisa desenvolver o comportamento para com leveza, para a gente conseguir cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer, né? E eu tive uma crise de rinite fortíssima e fiquei ali espirrando, não parava, não parava. E eu disse, meu Deus, tem que parar. Mentalizei, comuniquei, tomei a medicação e falei, vai ter que passar. Uma hora antes eu estava aqui e não parava de espirrar. E eu lá, fui no espelho e falei assim, vai ter que parar, porque eu tenho uma live daqui a pouco. E aí são os desafios que surgem, né, amiga, na jornada, no dia a dia, desafios incalculáveis, muitas vezes, desafios inesperados. E aí, como lidar com cada um deles? Sobre isso que nós vamos falar aqui. E, Ju, obrigada por ter aceitado o convite, né, de compartilhar seu conhecimento, transbordar aqui para nós o seu conhecimento nessa área. Eu sei que você é uma mulher aí que tem superado desafios e tem vivido, né, sua vida, seu dia a dia, tem passado essa leveza. E queremos ouvir tua história, queremos ouvir
como que você tem enfrentado os desafios e como você tem vivido esse propósito. Então, se apresente, fique à vontade, a live é sua. Tá, mas antes, tá todo mundo lá no meu grupo. Ju, que hora que vai começar a live? Que hora que vai começar a live? Vou mandar um aviãozinho aqui pra turminha, né, pra assistir a live, falar que a gente já está aqui. Eu falei que quando tivesse online, que eu mandaria pra eles. Então, deixa eu mandar aqui. E você Isso, tá aí, ó, já manda o aviãozinho. maravilha. Será que Já mandei. Conversando. Bom, eu não sei se eu entrar aqui, eu já avisei lá no grupo que a gente está aqui, já mandei os aviãozinhos aqui também. E é isso aí. Você sou a que Ju já chegou Souza. aqui, opa, Ju, perdão. O pessoal que chegou aqui, sejam muito bem-vindos e já vai convidando mais pessoas para estarem aqui. Porque o tema de hoje é um tema que todo mundo enfrenta, né? E a Ju, eu tenho certeza que ela tem conteúdo, tem técnicas que ela vai ensinar aqui para nós, né? Para tornar a tua vida mais leve diante dos desafios do dia a dia. Então, vamos lá, Ju. Bom, eu sou a Ju Souza, né? Terapeuta, mentora, psicanalista, sou também Master Coach, né? Como eu não faço muito coach, geralmente eu apresento mais como terapeuta e como mentora e psicanalista, porque é a área que eu apaixonei, né? Eu falo que a gente tem um chamado. E eu fiquei muito na dúvida, né, entre seguir com a terapia e me ser coach. Eu cheguei com um treinador que é da CIS e falei para ele a minha dor. Ele falou assim, Juscelia, cada um de nós tem um chamado aqui na Terra. E talvez o coach, né, em si, a formação, vai ajudar você ainda mais de você viver o seu propósito e missão. E assim, eu Uau. sou filha amada de Deus, tenho dois filhos lindos e maravilhosos, que é o Pablo e o João, o Pablo de 22 anos, né? Tenho uma filhinha, que é minha norinha, que eu falo que eu ganhei uma filha, né? O João Miguel, de 8 anos, e meu esposo, o Paulo Afonso, né? Que eu falo que sem ele eu não estaria. Uau. Foi né? Eu falo que, às vezes, quando nós não acreditamos em nós mesmos, em quem realmente nós somos, a gente precisamos acreditar naquelas pessoas que olham para a gente e vê o nosso potencial. E foi assim comigo, né? Desde pequena, fui criado, né, em um ambiente com pouca cultura, não tinha, né, um conhecimento, passei por várias dores emocionais e essas dores emocionais impediu que eu me conectasse verdadeiramente com a minha identidade, com quem eu sou, impedisse que conectasse com o meu propósito e principalmente para que eu nasci. Eu falo que Deus tem na nossa vida, né, um propósito muito antes da gente vir ao mundo, mas devido às dores de tudo que nós passamos aqui no mundo em si, afastamos nós do nosso verdadeiro propósito e de quem realmente nós somos. E às vezes as pessoas falam assim, Ju, como você consegue? Deve ser fácil. Não, não é fácil. Eu até estava na live da semana esse dia aqui, né? Eu falo que eu aprendo todos os dias com os meus clientes, todos os dias. E impressionante que hoje, né, uma cliente chegou para mim exatamente com a mesma dor que eu tinha há um ano atrás. E se eu falar que eu Uau. busquei terapia para, né, isso como já uma profissão, não. Meu primeiro passo eu não entendia. Porque a minha vida era tão difícil. Porque eu passava necessidade do básico. Porque eu não conseguia evoluir. Porque eu tinha tanto medo. Era um medo que eu não sabia explicar de onde vinha. Fiz várias ferramentas, várias técnicas, vários cursos. Esse medo continua, né, me perseguindo. E até que eu descobri. Não adianta eu querer resolver lá fora. Se antes não olhar para mim e entender quem eu sou, para que eu nasci, como conectar comigo mesmo. E essa história de não levo o seu profissional para o seu pessoal, não levo o trabalho para casa, não funciona, porque nós estamos conectados em todos os pilares da nossa vida. Né? Quem faz a roda da vida lá vê que é sistêmico. E eu falo que a Isso. gente é conduzido por um caminho, né, que eu fiz o coach integral sistêmica e a minha terapia que eu fiz também é terapeuta integrativa e sistêmica, que é um tudo, tudo faz parte. E Uau. eu mais a Simone, né, a gente viveu uma jornada aí também de conhecimento, de superação juntas,
E aí, depois de um tempo, né? Depois da nossa formação, cada uma de nós seguimos aí um caminho, trilhamos uma jornada diferente. Mas quando nós somos Verdade. apaixonados pelo que nós fazemos, é uma frase que eu gosto sempre de usar, né? Quando nós sabemos o nosso porquê, nós enfrentamos qualquer forma. E foi por isso que você veio para a live mesmo com o Rinite. Uau, gratidão. E olha só que interessante, né, Ju? Primeiro, eu amo essa questão da gente trazer a nossa vulnerabilidade, né? Às vezes a gente olha a gente olha na internet e parece que tudo é tão perfeito, né? Que as pessoas não têm problemas. E eu oro muito, peço muito a Deus, porque eu não posso ficar na internet me lamentando, mas eu também não posso passar uma ideia de que eu sou perfeita, porque nós não somos, né? Então, é muito é muito legal essa colocação sua de falar, olha, eu ainda enfrento desafios, eu ainda estou no processo, e todos nós, né, amiga? Glória a Deus por isso. E uma outra coisa interessante também, eu acredito muito que não precisa ter competição entre nós da área do desenvolvimento humano. Porque o chamado que Deus tem para cada um, ele é específico, né? Como a Ju disse aqui, fez várias formações em coach, toda a grade Golden, né? É uma master coach, mas o chamado que queima no coração dela é o processo terapêutico. Com certeza aí as ferramentas do coach contribuem, né? Fortalece, mas o que queima, o que move, o porquê forte dela está aí no processo terapêutico, e é sobre isso. Isso é propósito, né, Ju? E aí, Ju, fala um pouquinho para nós sobre o que é propósito para você, como veio, né, um pouco mais de como você teve clareza desse propósito e como que você aconselha as pessoas, o que elas precisam fazer para ter clareza do propósito de vida delas. Bom, eu fiz um livro, né, que fala sobre propósito, que as pessoas sempre me perguntam. Inclusive, chegou hoje o meu piloto. Uau! Incrível, parabéns. E as pessoas sempre buscam o propósito. Ju, dá uma travada aqui. Voltou. Eu tô As te pessoas, ouvindo. as pessoas sempre buscam. Ju, como eu conectar com o meu propósito? Eu quero conectar com o propósito, eu quero conectar com o propósito. Só que o propósito, eu sempre tenho uma fala, o propósito, ela vem da sua maior dor. Então, se a dor é curada, ela vira um propósito. Como que eu quero descobrir um propósito aqui fora, se eu não sei quem eu sou? Começa por aí. Uau. Se eu não conheço as minhas dores, se eu não conheço as minhas aflições, se eu não sei qual é o meu ponto fraco, o meu ponto de melhoria, porque tem ponto em nós que faz parte da nossa essência, que nos torna vulnerável, que a gente sempre vai ter que olhar para ele, que faz de nós humana. Eu sempre vou olhar e vou ter que entender que ele sempre vai estar ali. Mas tem ponto em mim que eu preciso só fortificar. Tem pontos de mim que eu preciso reconhecer. Tem pontos que eu preciso curar. E o meu propósito, ele está muito mais voltado a mim do que o outro. É quando eu olho para mim, para tudo aquilo que eu passei e que eu superei, que eu sei quem eu sou, o propósito vem ante mim. Não é eu que vou atrás dele, não é eu que busco, não é eu que, né, que procuro lá fora. Ele simplesmente chega. O coração, ele arde quando o propósito chega ante você, mas para isso as feridas emocionais precisam ser curadas. Eu gosto de dar uma fala que eu sei que sozinha, né, por eu ter passado por isso, foi muito desafiador encontrar o caminho. Caí muito, perdi muito dinheiro, né, nessas emissões, e tinha que ficar um curso atrás do outro, não sabia para qual caminho seguir, né, e foi desafiador. E hoje eu falo que o meu propósito é resgatar vidas, porque eu sei que é Uau. possível. Porque quantas vezes eu já pensei contra a minha própria vida, porque eu não aguentava mais sofrer. Quantas vezes eu achei que eu não ia sair daquela vida de sofrimento e eu consegui. É mostrar para as pessoas que sim, é possível sair, assim como eu também saí. E eu gosto de dar uma fala que eu sei que sozinha, né, por eu ter passado por isso, foi muito desafiador encontrar o caminho. Eu sei que sozinha, por eu ter passado por isso, foi muito desafiador encontrar o caminho. Eu gosto de dar uma fala que eu sei que sozinha, por eu ter passado por isso, foi muito desafiador encontrar o caminho.
Mas para mim encontrar meu propósito, primeiro eu tive que olhar para mim, curar as minhas feridas interior e entender que eu sou um ser humano. Vai ter momento que eu vou ficar triste, está tudo bem. Vai ter momento que às vezes eu vou ficar irritada e está tudo bem. Vai ter momento que eu vou ficar eufórica, alegre, está tudo bem. Todos os sentimentos são os meus, principalmente os quatro principais sentimentos. São pilar que existe aqui dentro de mim. E quando eu entendo que o outro não define quem eu sou, a vida se torna mais leve. E aí, Uau. quando eu faço algo, não é pensando no outro. O que, é que o outro vai dizer? O que o outro vai dizer é a verdade dele, tá tudo bem. Eu escolho se eu quero ficar perto ou não. É uma escolha Uau. minha. E uma fala que eu sempre falo para as pessoas, quando você sabe aonde você quer chegar, quando você sabe que, tipo, Ju, eu não sei aonde eu quero chegar, mas eu quero me curar e me conhecer, já é um ponto onde você quer chegar. E você ter onde você quer chegar para viver o seu sonho, você não vive o sonho de outras pessoas. Você conecta com. Tem até a fala, né? Quando você não conhece os seus sonhos, você vive o sonho de outras pessoas. E, de fato, é um olhar para dentro. É um autoconhecer. A gente tem aí dentro do Coach Palmeira, né? Que é reconectar com a sua identidade. Uhum. Uau. Perfeito, perfeito. Às vezes eu tô aqui de cabeça baixa, que eu tô anotando, tá, gente? É muito legal esse compartilhar de conhecimento, porque nós vamos tendo novos insights, né? E uma das coisas que eu sempre falo para nós, principalmente para nós que somos da área de desenvolvimento humano, é que a gente nunca para de aprender. Quando alguém pensa assim, não tenho mais nada a aprender, essa pessoa já se perdeu, né? E a gente está sempre aprendendo, e eu sempre aprendo aqui nas lives, eu gosto de fazer collab porque eu aprendo junto aqui, né? E é muito interessante isso, e um ponto que você falou, Ju, de ter essa clareza de identidade, essa clareza de quem você é, e é importante que, olha só, gente, o que a Ju falou aqui, foi uma jornada de busca. Em alguns lugares, ela encontrou informações que foram importantes, trouxe clareza. Em outros lugares, foi um investimento que não trouxe tanto resultado assim. E ela continuou na busca por ter clareza da sua real identidade. E aí, quando ela teve clareza disso, ela simplesmente teve clareza do propósito e se posicionou para ajudar outras pessoas. Então, você que está aqui nessa live, nós temos uma comunidade chamada Coaches do Brasil. Dentro dessa comunidade, nós ajudamos você que é profissional da área do desenvolvimento humano a se posicionar, a ter clareza, porque às vezes você está no processo de busca de conhecimento, ainda está em formação e você ainda está perdido. E aqui, dentro da nossa comunidade, nós trabalhamos muito a trazer a clareza de identidade e propósito. É uma jornada que não acaba nunca, né? Eu digo que a busca por desenvolvimento, por conhecimento, e esse desenvolvimento nosso, ele é constante, não tem fim, é até que se cumpra totalmente o nosso propósito aqui, né? E uma outra coisa também é que se você não vive o seu propósito, você vai sentir um vazio dentro de você. Então, você precisa encontrar. E aí, existe uma jornada que você precisa viver. E o processo de mentoria, o processo de ter um mentor com você, de ter um terapeuta, de ter um coach, encurta esse caminho, né, Ju? Muito. Porque a gente já trilhou essa jornada, então a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. Se eu tivesse, eu diria que um mentor na época, para me direcionar, eu não teria gastado, né? Foi gastos em vão, a gente está nessa busca, e eu teria assumido o meu propósito muito antes. Porque o que eu vejo são profissionais, né? Que como curso, eu também sou uma dessas, tá, gente? Uhum. E aí, busca curso, tem certificado, mas nunca está pronta. Ah, eu não tenho confiança. Ah, eu não estou pronta. Ah, será que é isso? Por quê? Porque eu estou olhando baseado no que está lá fora. Uau. Estou fazendo para o outro, não para mim. Quando eu faço o meu propósito, quando eu vivo o meu propósito, eu tenho um conhecimento, eu vivo a minha jornada, é o resultado que eu vou trazer para o meu cliente.
E o campo, ele ressoa. Todo cliente que chega até mim, ou eu já vivenciei essa dor, ou eu preciso vivenciar, né, a cura, ou eu já me curei. Esse é o meu cliente. Então, cada um de nós, eu diria que tem o seu cliente. Então, o campo, ele ressoa. Só que, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é para mim. As pessoas sempre falam, eu tenho uma briga aí com os psicanalistas, né? Espero que não tem psicanalista aqui. Nossa, mas você é psicanalista, você é coach, você é terapeuta cognitivo comportamental, você é terapeuta sistêmica, você é consteladora, porque eu entrego o que o meu cliente precisa. Eu criei um método baseado em todo o meu conhecimento que chama Renascer. É renascer para uma nova vida. Renascer para um novo, é um renovo. É dar adeus àquela pessoa que, né, fez parte da minha vida, mas eu não quero mais aquela vida, e recomeçar. E todos os dias é dias para recomeçar. As pessoas me questionam, nossa, gente, você ficou terça, quarta, quinta e sexta sem, né, ir para academia, você foi no sábado, depois voltou só na segunda. Sim. O importante é fazer. E não precisa ser 100%, é fazer 1%. Se eu tenho segurança naquele método, é sinal que aquele método ainda não me transformou. Exatamente. Exatamente. Isso é muito poderoso, Ju, e é uma coisa que eu trabalho muito com os meus mentorados. Se você fizer funcionar para você, se você fizer dar certo para você, o restante você tira de letra. Então, se você ainda não está conseguindo fazer para os outros, é porque você não vive isso. Não está funcionando para você, então você não tem segurança de falar isso para os outros. E aí, entra aqui os desafios, né? Que a gente não consegue ser 100% e tá tudo bem, basta 1% todo dia, né? E aí eu vou trazer aqui, me lembrei de você falando, Ju, e a gente, eu acho e gosto de compartilhar minhas vulnerabilidades também, porque foi o processo que eu vivi que me trouxe até aqui, né? Então, eu, em 2018, fiz a minha formação em coach, comecei ali, fiz o meu primeiro processo como coach, me apaixonei, vivi muitas transformações, muita cura emocional, principalmente relacionada a pai e mãe, que era muita dor de abandono, de rejeições, e fui curando essas áreas. Mas eu tinha uma dor no pilar conjugal, e sofri durante 11 anos num casamento frustrado e depois essa pessoa faleceu e ficou aquela dor ali de tipo, meu Deus, né? Parece que Deus não ouviu as minhas orações no sentido de transformar aquela pessoa e aquela pessoa foi embora. Então eu peguei aquela área conjugal, coloquei numa caixinha e falei, ninguém mexe aqui, não quero mais saber de casar, não quero mais saber de me relacionar com ninguém e ninguém toca nesse assunto. Não levei isso para o meu processo de coach. No meu processo de coach eu foquei em trabalhar no relacionamento pai-mãe e clareza de identidade. Mas o meu conjugal está ali fechadinho, ninguém toca nisso. Passou-se 4 anos, conheci uma nova pessoa e me caso novamente. O que aconteceu? Aquela caixinha que estava fechadinha com as crenças terríveis lá dentro, ela foi aberta, só que com as crenças negativas, com as crenças limitantes que estavam lá, que não foram trabalhadas. E aí, eu me conectei com alguém tóxico, narcisista, e tive um problema durante 3 anos com isso, e foi desafiador resolver isso. E aí, Ju, a solução foi fazer terapia. Como eu já tinha mais conhecimento e a autorresponsabilidade ativada, eu me fiz a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo que atraiu para minha vida pela segunda vez alguém com comportamentos narcisistas? Então eu não culpei a pessoa. Que essa pessoa não presta, que essa pessoa não é nada, que essa pessoa não é ninguém. Eu olhei para dentro de mim e me fiz essa pergunta. Lembrei de um amigo que é pastor. Ele é terapeuta de casais, um homem muito estudado, uma hora com ele não é barato, mas eu disse, Deus, eu quero uma hora com esse terapeuta. Por conta de ele ser especialista na área de casais e, além de coaching, ele também é terapeuta e com várias formações nessa área e ser cristão também. Então, eu acreditei que ele poderia me dar o direcionamento que eu precisava. E fui ali fazer
algumas sessões com ele. E ali, Ju, eu descobri que eu estava vivendo crenças totalmente disfuncionais. E detalhe, tá? Isso tem 2 anos. Então, assim, eu já tinha formação em coach, várias outras especializações na área, mas como eu não tinha cuidado dessa área, eu não tinha olhado para ela como profissional, para me ajudar a entender, identificar as crenças que estavam ali, eu entrei num segundo relacionamento tóxico. Só que a culpa não foi da pessoa que veio. Eu tinha uma crença e comportamentos que eu não tinha clareza que atraía para minha vida aquele tipo de pessoa. E era algo, na terapia, era como se eu tivesse a visão de mim, né? A minha visão, eu lá fazendo, como eu estava me comportando, o que eu estava falando e aquilo atraindo. E eu disse, uau, e agora? Como é que resolve isso? Tem um processo para resolver. Tem que ressignificar, né? Trazer novas crenças, gerar novas crenças, nova comunicação, novas sinapses neurais. Isso só é possível com a ajuda de um terapeuta, de um profissional de desenvolvimento humano que conhece sobre como fazer isso. E ali, Ju, foi um processo de cura que eu vivi durante 1 ano. E esse processo de cura, quando curou, não coube mais a pessoa na minha vida. Porque a pessoa não queria a cura, ela não quis viver o processo, embora nós tentamos, não aceitou viver o processo da cura. Eu vivi o meu processo de cura, então aquela esposa que era a mãe, eu deixei de ser, então não era mais a mãe. Ele veio com um filho procurando aquela mãe, de repente a mãe não existe mais. A mãe agora que servia, que fazia tudo, começou a dizer não para coisas que não faziam sentido, que era o papel de mãe, e eu tinha vivido o processo de cura, e a pessoa simplesmente enlouqueceu e não deu, não foi possível. E aí, alguém pode olhar e falar assim, nossa, um relacionamento que não deu certo. Para mim, não foi isso. Para mim, deu certo. Porque nesse relacionamento, e aí eu agradeço hoje por esse relacionamento, por eu ter descoberto a cura em apenas 3 anos, porque tem pessoas que estão há 20, 30 anos num relacionamento abusivo e não busca ajuda. E esse não buscar ajuda está te mantendo preso, você não vive seu propósito, você não sabe quem você é, sua energia acabou, você não tem brilho, não tem força para nada, porque você está num relacionamento tóxico. E depois, Ju, da cura, sabe o que eu descobri? Que até amizades, acontecia isso comigo. Eu atraía até amizades narcisistas por conta daquele comportamento que eu tinha. Aquelas crenças que eu carregava. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem a importância de você ter um profissional que tenha o conhecimento de ajudar você a identificar quais são as crenças limitantes que você carrega, quais são o porquê dessa dor que você está sentindo, de onde ela veio, quando ela nasceu, quando isso começou na sua vida e o mais importante, como ressignificar tudo isso. Como gerar novas crenças, novos comportamentos. E aí, quando você toma um novo posicionamento e gera novas crenças, tudo aquilo que aquela crença ruim trouxe vai embora. É isso, Ju? Exatamente. É um padrão, né? É uma repetição de ciclo. Enquanto eu não resolvo esse probleminha, essa dorzinha que está no meu emocional, né? Esse ciclo ele não para. Eu vou vivendo ele até a um despertar. E eu falo que muitas pessoas que estão, assim, seja descobriu, né? Porque já tinha vivido a jornada, opa, peraí, eu estou no relacionamento abusivo. E tem muitas pessoas que não descobrem porque ela não tem consciência. Como eu faço terapia com a menina, ela fala assim, nossa, eu descobri que eu vivo um relacionamento abusivo. Só que se de primeiro você falar, olha, o relacionamento que você tem é abusivo, a pessoa não aceita. O que você faz? Cura as dores emocionais, vai trabalhando a identidade, a capacidade, para que ela se olhe. Quando ela começa a olhar e perceber, ela vai entender o que ela merece. Depois ela fala, nossa, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Eu não sabia que meu relacionamento é abusivo. Talvez quem está de fora, olhar para tudo isso, tem mais percepção. Só que quem vive um relacionamento abusivo tem uma ferida emocional muito grande, que é a ferida do abandono, né? Exato. Eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu permito viver com pessoas
me machuca. Eu estou recebendo nem que seja uma migalhinha. E aí eu tenho, não é só um relacionamento abusivo, eu posso ter com isso, um relacionamento abusivo, um chefe abusivo, uma amizade abusiva. Eu me cerco de pessoas que só querem usurpar de mim, pessoas que só querem aproveitar. E são aquelas pessoas que às vezes querem invadir o nosso espaço, né? Você diz não, a pessoa não respeita, ela vem, você está posicionando. Se você não for firme, ela passa. E às vezes, olha para essas pessoas com um olhar maldoso, porque assim, elas é tão invadidas, né? Tipo, elas permitem tudo lá fora, que elas não respeitam aquela pessoa que está do lado. Então, para mim ser maior, eu preciso pisar. Então, eu vou invadir você porque eu quero ser maior do que você. Porque lá fora, alguém é maior do que eu. Então, eu me sinto machucado lá fora. Então, eu preciso machucar alguém aqui para me sentir o quê? Uau, incrível. E aí, até depois que e olha só, eu ressignifiquei a área conjugal, curei essa área, eu louvo a Deus, assim, é algo tão maravilhoso, é uma paz tão grande que eu sinto nessa área da minha vida, é com tanta clareza que eu olho para essa área e vejo, assim, quem era a Simone com aquelas crenças e aqueles padrões negativos, e os padrões novos que eu estabeleci para minha vida hoje, que são duas pessoas completamente diferentes. E eu consigo olhar e ver as duas e falar, uau, que coisa incrível. E aí, Ju, eu ressignifiquei um padrão. Que na verdade era ali, né, uma ferida de abandono, que eu atraía essas pessoas para minha vida e até as amizades. Eu não consigo mais conectar, Ju. De jeito nenhum, eu tentei, até o dia que eu me dei conta que eu falei, caraca, eu não consigo me conectar com essa pessoa, porque ela era uma narcisista e eu fui curada. Então, como eu fui curada, não tem nexo, a gente não consegue mais. E no primeiro momento eu pensava assim, cara, a pessoa não liga pra mim, era minha amiga, master, tal, não sei o quê, e agora sumiu, desapareceu e fiquei. E aí, quando eu passei a entender o que aconteceu comigo, comecei a ligar os pontos, a cura afastou de mim as pessoas que só queriam se aproveitar de mim. E Deus tem feito uma coisa linda, me enviando pessoas maravilhosas, pessoas que contribuem com a minha vida, pessoas que me abençoam. Hoje eu estava na rua, ontem e hoje aconteceu isso. E duas pessoas me mandou, uma ontem me mandou uma oração. E eu falei, uau, que incrível, né? E eu estava ali no meio do dia e eu recebia, a pessoa lembrou de mim e fez uma oração por mim. Hoje a outra me manda mensagem e fala, amiga, estou só te mandando mensagem para te dizer que eu amo sua vida e que eu me lembrei de você. Então, depois da cura, são essas pessoas que eu tenho atraído e pessoas que eu olho e falo assim, caraca, mas eu não fiz nada para essa pessoa. E simplesmente ela tem esse sentimento. E todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida hoje são pessoas que são totalmente diferentes daquelas que só queriam se aproveitar, só queriam abusar. E isso, gente, a gente só tem consciência quando a gente busca com todas as nossas forças entender quem somos, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes, o que a gente precisa melhorar na nossa vida, parar de se comparar com o outro, né, Ju? A comparação, gente, é um destruidor de sonho. Destrói o seu propósito, a comparação. E a comparação, ela acontece por quê? Por disfunção de identidade. E eu tenho clareza, Júlia, não sei se você concorda comigo, que não tem como ter clareza da identidade sem a ajuda de alguém que já entendeu a sua. Eu gosto de usar uma fala, né, que é assim, se você pegar um cirurgião, não tem como ele fazer cirurgia nele mesmo. Ele precisa de um outro profissional. Nós mesmos tem coisas em nós que nós precisamos ser questionada. E isso vai nos gerar dor. E o outro, né, em si vai nos trazer essa dor. Então, talvez eu estou aqui no núcleo emocional que eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir ver um caminho. A outra pessoa, ao olhar, ela vai me mostrar o caminho. Eu falo assim, nossa, uau, era só isso. Exatamente. Porque se eu soubesse resolver, eu já tinha resolvido. Por que eu ainda não resolvi? Estou vivendo na dor. Tem uma fala, né, que eu gosto de falar, eu falo, né, com as meninas, que é Daime, você não é o que você fala, você é os seus resultados.
o seu resultado que você está tendo aqui fora é reflexo do que está aí dentro de você. Imagina que você é um grande imã. Aonde você vai passando, você vai atraindo para você. O que está vindo? Clientes disfuncionais? Sabe aquele cliente tóxico, né? E é narcisista, aí. Você é profissional e quer saber mais do que você? Por que será que esse cliente está aqui? Ter um cliente ou outro vai te gerar aprendizado. Porque não podemos ter só aqueles clientes amores, né? Senão a gente não evolui. Mas será que só os clientes, todos eles que chegam, principalmente os profissionais, é só clientes tóxicos? Todo o trabalho que eu arrumo é só tóxico? Qual é o imã que está dentro de mim? Numa visão mais simples. Olhando para a sua volta, né? As pessoas que estão em volta. As pessoas te puxam para cima ou para baixo? Uau, exatamente. E você falando sobre isso, Ju, teve uma situação que aconteceu comigo, que eu fui fazer um atendimento e a gente foi trabalhar uma área específica da vida da pessoa e eu simplesmente comecei a passar mal. Mal, de dar náuseas e eu quase ter que pedir licença para ir ao banheiro. Mas ali, na hora, eu entendi o que estava acontecendo. Eu entendi que eu estava passando mal porque eu também precisava de cura naquela área. E ali eu comecei a trabalhar minha mente e eu comecei a declarar cura para mim também. Enquanto eu estava trabalhando para trazer cura para ela, eu comecei a declarar também e dizer que eu aceitava viver o processo da cura junto com aquela pessoa. Foi poderoso, foi incrível. E ali, quando eu comecei a declarar que eu aceitava, que eu estava com um problema ali e que eu precisava de cura e que naquele momento eu declarava cura para mim também, o mal-estar começou a passar. E eu comecei a voltar, não precisei pedir para sair, para ir no banheiro e deu tudo certo, a gente conseguiu finalizar. Então, você perceber as áreas que você precisa de ser transformada, isso é muito poderoso. Porque naquele momento eu poderia pensar assim, uma energia ruim nessa pessoa, né? Não vou mais atender, não quero mais. Mas naquele momento eu tive o discernimento que aquele mal-estar que eu estava sentindo estava relacionado a uma dor semelhante, a um problema semelhante que eu também precisava de cura naquela hora. E isso é muito poderoso. Nós, profissionais de desenvolvimento humano, entender que nós estamos num processo e que nesse processo nós vamos identificar em momentos, às vezes, de atendimento ou em processos de mentoria, porque todo ano, Ju, eu contrato uma mentoria porque eu entendi que eu sozinha não consigo olhar para tudo. Eu preciso de alguém que já está no nível a mais do que eu, para me ajudar a identificar. Pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, estão mais avançado. Como é que eu identifico isso? Os resultados que ela tem. Então, por exemplo, se você precisa resolver uma questão financeira, você precisa procurar um mentor que tem resultado financeiro. Você precisa resolver uma questão conjugal, você precisa de um mentor que tem resultado no seu pilar conjugal. Tem clientes, Ju, tem pessoas que vêm para mim que eu indico outras pessoas que eu falo, olha, eu não consigo te ajudar a resolver isso. Essa pessoa aqui é mais indicada para você. Ou eu indico ela fazer coach com terapia. Inclusive, eu tenho uma terapeuta maravilhosa e vivi um processo de cura muito lindo com ela. E a gente tem uma parceria que todas as minhas mentorias, a pessoa ganha uma sessão de terapia com ela. Por quê? Porque eu entendo que eu não consigo resolver o problema todo de todo mundo. E eu sempre digo que é mais específico só de terapia, né? Exatamente. Tem questões que são mais profundas. E o coaching é o quê? O que o coach faz? O coach vai entender quais são suas metas, sonhos e objetivos, vai traçar um plano de ação junto com você e vai conseguir, sim, trabalhar crenças limitantes. A gente tem ferramentas para ressignificar crenças, mas tem coisas que é muito profundo, que está lá no inconsciente, que você vai precisar de um psicanalista, que você vai precisar de um terapeuta para acessar aquela área e ressignificar. Então, isso é muito poderoso, a gente poder dar as mãos. Por isso que o coach do Brasil não é só para coaches.
é para todos os profissionais que trabalham no desenvolvimento humano. É a gente dar as mãos. Esse ano eu tive que fazer sociedade para conseguir dar conta do trabalho que nós estamos fazendo com o Coach do Brasil. Estava pesado demais para mim, né? E aí eu tive que trazer outros profissionais para me ajudar. Então, a gente ter essa sensibilidade de saber levantar a mão e pedir ajuda, de entender que nós tem a senhora Mary Kay Ash, né, que é aí a proprietária, a dona da Mary Kay, né, a saudosa Mary Kay Ash, ela já não está mais entre nós. Ela tem uma frase que ela diz, né, que as consultoras são mulheres de uma asa só, que une junto com a outra, né, para fazer acontecer. Então, essa visão de nós darmos as mãos, entender que juntos podemos contribuir uns com os outros, isso é muito poderoso. E eu tenho mentorados que eu falo para eles, olha, eu não sou tudo na sua vida. Provavelmente você vai precisar de outros mentores no caminho. Até porque tem área que eu não domino, tem área que eu não tenho uma especialidade naquela área. Então você vai precisar de outros mentores, assim como eu preciso. Já tive vários e cada etapa da minha vida eu terei outros. Para cada necessidade que for surgir, eu precisarei de outros mentores. Então, é sobre isso. O mentor vai encurtar o seu caminho para entender o seu propósito, a sua identidade, se posicionar no seu chamado e viver com mais leveza a sua vida. E eu quero novamente aqui dar boas-vindas a todos vocês que estão chegando, que estão aqui com a gente. Convidar você para seguir, você que é meu convidado, ainda não segue o perfil da Ju, segue ela, tem conteúdos incríveis, extraordinários, para ajudar você aí com clareza do propósito, missão, identidade. E eu quero te convidar também a seguir o perfil do Coaches do Brasil, que é um movimento onde nós unimos profissionais de desenvolvimento humano para nós alcançarmos o maior número de pessoas. E, Ju, no dia 15 de março, já quero aqui deixar o convite para você, nós vamos fazer um workshop, um tiro de guerra aqui em São José dos Campos. Uau, onde não faz coisas longe, São Paulo, Brasília. Eu falei, gente, quando vai ter isso São José? E nesse workshop, a gente vai lançar o nosso coaching social. Nós temos um projeto dentro do Coaches do Brasil, onde nós ensinamos os profissionais a se posicionar, fazer dinheiro, monetizar, porém, nós também contribuímos. Então, nós estamos lançando o coaching solidário, tá? Que é a nossa parte do servir, que nós vamos iniciar aqui em São José dos Campos. Então, a entrada é 1 quilo de alimento, é gratuito, ok? Só 1 quilo de alimento, onde esses alimentos serão direcionados para uma comunidade terapêutica aqui de São José dos Campos, a comunidade Lar Cristão. E eu quero convidar você, que é daqui de São José dos Campos, colocar na sua agenda, tá? E aí você vai me mandar um direct e para eu te mandar o link da inscrição, tá? A gente está organizando aqui para colocar na bio, mas enquanto não está, você que está aqui na live, me manda um direct depois, fala, Simone, eu quero participar. A entrada é 1 quilo de alimento, é um workshop voltado para profissionais da área de desenvolvimento humano, mas também para pessoas que amam o desenvolvimento humano, que estão buscando se conhecer, que querem saber mais da sua identidade, do seu propósito de vida. Nós seremos 3 palestrantes incríveis, é um evento de aí no máximo 3 horas, é um workshop para a gente trazer essa missão do contribuir com a vida das pessoas. E a visão, amiga, a visão é extraordinária. O Coaches do Brasil tem a missão de ajudar pessoas em vulnerabilidade no Brasil inteiro, e a gente vai começar isso aqui em São José no mês que vem, dia 15 de março. Então já coloca aí na agenda de vocês, para vocês estarem juntos, um evento gratuito, apenas 1 quilo de alimento para você contribuir com pessoas que precisam de ajuda nesse momento, tá? E Ju, falamos de propósito, de identidade, de missão, de ressignificar crenças. E fala um pouquinho agora como que a gente alcança a leveza para viver os desafios
Eu ia que falar nós sobre isso agora. enfrentamos. As pessoas sempre falam, ai, para você é fácil, né? Que você tem conhecimento, você não tem problema, né? Se mostra, né? Tipo, superior. A única diferença para a gente, né? Que já está nessa área de desenvolvimento humano, para a gente que tem esse conhecimento, não é que a gente não tem problema. É igual a Simone falou. Quando a gente para diante do desafio, a gente faz uma pergunta. O que tem em mim, dentro de mim, que eu ainda não olhei? Eu estou passando por isso. Eu diria que é mais leve olhar para alguns obstáculos. Não é que os obstáculos não existem, sim, ele existe. A diferença é que eu não vou me cobrar, eu não vou me crucificar, e se eu fizer algo que der errado, ou fazer algo errado, eu vou olhar para aquilo e falar, eu fiz somente aquilo, sabe? Com a consciência que eu tinha, com a aprendizagem que eu tinha até aqui. Porque o que eu tenho até aqui é o que me trouxe aqui. Se eu quero fazer algo diferente, eu preciso de uma nova consciência. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso de um novo. A gente tem essa visão. Então, quando acontece algo, a gente não se desespera, né? Tipo, a gente para, olha, se for um momento que eu ia ter que chorar, né? As meninas esse dia eu chorando, né? Eu recebi um diagnóstico, afinal vou ter que encarar esse diagnóstico segunda-feira. Se eu estaria com câncer ou não mesmo, me deu um medinho, um desespero, respirei, tá. Se eu for ter que passar por isso, eu vou ter que passar, tá? Mas que ferramenta eu vou precisar para me passar por tudo isso, sem Uau, que isso não me abale? Porque se uau. veio, eu vou ter que resolver. Não adianta eu Uhum. sentar no canto. Às vezes eu preciso, né, recuar, eu sou daquela pessoa estável, né? Eu preciso recuar no máximo 3 dias. Respirar, ficar quietinha para depois montar uma estratégia para agir. Essa é a diferença da gente viver uma vida com leveza. Problemas sempre vai acontecer. Vai ter um momento que a gente vai brigar com o marido, né? O marido chegou estressado, a gente está estressado, falou uma palavra ali, né, que um entendeu mal. Quando eu olho, se eu tenho mais consciência, eu tenho mais responsabilidade. Eu falo, opa, peraí, eu preciso aprender com isso. Se é no Uau. financeiro, uau, aonde foi que eu deixei de olhar e o que eu preciso fazer diferente para melhorar esse pilar. Se é no pilar de mãe, nossa, eu estou estressada, tá. Eu fui num momento talvez um pouco mais rude, não precisaria. O que está me deixando estressada? Essa é a Uau. leveza de entender que sempre eu vou ter problema. A diferença não é o que acontece, é como eu olho para aquilo que está acontecendo. Isso é viver uma Uau. vida com leveza. E ter a certeza do meu propósito. Porque às vezes você precisa mudar a rota, mas jamais desistir. Uau. Incrível, incrível. Exatamente isso. E aí você falando, eu me lembrei que no final do ano eu fiz os exames e peguei faz mais ou menos uns 20 dias. E nos exames identificou lá que eu já estava diabética. E a diabetes, ela é algo hereditário na minha família, né? Então, minha mãe, os tios, acho que todos os meus tios já são, uma irmã que é mais nova do que eu já é. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei triste no primeiro momento. Que eu falei, meu Deus, eu não acredito, porque eu cuidei para isso não acontecer. Faz tempo que eu venho tirando o açúcar da minha vida, o carboidrato, né? E fazendo jejuns e tudo mais, cuidando, fazendo exercício. Eu disse, Deus, não acredito. Fiquei triste por um dia. Aí liguei para minha mãe, falei, minha mãe, agora você precisa cuidar, mudar sua alimentação. Falei, mãe, mas eu já tenho uma alimentação equilibrada e tal. E aí, no dia seguinte, eu parei e pensei. Primeiro, eu agradeci por ela só ter aparecido agora na minha vida, sendo que eu tenho uma irmã que é mais nova e já tem um tempo que ela foi diagnosticada. Então, agradeci, hoje eu tenho 38 anos, eu falei, obrigado por você só ter aparecido agora. E passou uns dias, essa gratidão trouxe leveza para mim. Passou os dias, essa semana, eu olhei no espelho, olhei nos meus olhos e disse, oi, diabetes. Obrigada por você ter vindo na minha vida. Me mostrar que eu posso comer alimentos mais saudáveis. E não morrer por isso.
Porque eu tenho uma cliente que é naturopata e ela disse, Simone, na condição que você está, no nível que você está, tem cura, só que as pessoas não falam sobre isso. Só que você vai precisar ser vegetariana por um tempo. Então você vai tirar tudo e ela me passou um protocolo do que eu posso comer para substituir as proteínas e tudo mais, tudo natural. E eu disse, eu vou fazer isso pelo tempo necessário. E Ju, tava ali que quando eu media em jejum, era 152, nesse nível, em jejum sem comer nada. 2 semanas depois de eu começar a cumprir o protocolo e começar esse diálogo comigo, eu medi depois do almoço, eu tomei café, almocei e ela foi para 142. Isso é quase zero, porque o normal, para quem não tem diabetes, é 140 depois da refeição. E eu estava 142, eu olhei para aquilo e eu disse, diabetes, obrigado pelo que você veio me ensinar, você já pode ir embora. E depois disso eu não medi mais, mas me sinto, porque eu estava com alguns sintomas, sentindo peso, um monte de coisa, e eu não estou sentindo mais isso. Daqui a 2 meses eu tenho que voltar a fazer os exames novamente, mas essa comunicação de olhar para o desafio, entender o que ele veio me ensinar, e aí uma das coisas que eu aprendi é que eu posso me alimentar de forma saudável e não passar fome, não sentir falta, que eu posso fazer comidas gostosas, naturais, sem ser aqueles industrializados, e que eu posso comer gostoso, que eu posso fazer um lanche gostoso, tudo natural. Então ela veio para me ensinar isso, porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu sou uma baiana que gosta de tempero. Amo comida bem temperada. E falei, nossa, agora como que vai ser? E aí eu descobri que eu posso comer comidas bem temperadas, saudáveis e que vai trazer saúde para o meu corpo. E isso trouxe leveza para esse desafio. A tristeza foi embora e eu simplesmente... e a glicemia simplesmente baixou também. Está sob controle. Exatamente. Então é sobre... É olhar com leveza, tá? É tudo bem ficar, recebi um diagnóstico. Ai, meu Deus, mas depois eu paro, olho, né, para tudo aquilo. No seu caso, a diabetes, né, que é da família. No meu caso, a família inteira teve câncer. Tio, parente, primo, inteira. Eu olho para aquilo, tá, que veio me ensinar. Exatamente. Com isso. Já está aqui, então não adianta eu me escabelar, reclamar, ficar chorando. O que eu preciso fazer? Qual a consciência que eu preciso ter? Tá, eu olhei e falei, bom, eu deixei, né, paguei um preço alto para mim estar aqui. Eu tenho a Lúcia, né, que a gente é parceira, né, ela faz parte do Instituto de Souza, ela é nutricionista. Lúcia, qual a suplementação que eu preciso? Eu falo para ela que eu quero comida em cápsula, ela quer me bater quando eu falo isso. Qual a suplementação que eu preciso para voltar, né, restaurar todas as minhas células para que isso não possa mais acontecer? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei que não ia ter mais nada. Porque antes de fazer o último exame, eu já tinha entrado em contato com a Lúcia. Uau! Amém. É isso. E uma coisa que... Não é ficar descabelado. Isso é viver uma vida com leveza. Tipo, isso. Tá tudo bem, deixa com o outro, que é do outro, fica só com o que é meu. Isso. E aí, Ju, eu identifiquei também que na minha família tem um padrão. E quando eles descobrem, é uma coisa assim de sofrer, né? Por questão de, nossa, estou com um problema, e aí sofre com aquilo, e acaba comendo o que não deve, e aí depois vai lá, se entope de remédio para poder equilibrar. E eu disse, o que eu posso fazer diferente do que eu vejo os que tem da minha família fazendo, para que eu tenha um resultado diferente? E aí, teve algumas pessoas que eu comentei, né? Falei, ó, eu decidi ser vegetariana por um tempo. Amanhã eu vou servir no método CIS, estou aqui já pensando nas marmitas, como é que eu vou fazer, né, para o alimento, enfim. Mas eu decidi fazer diferente do que os outros, quando descobrem, vêm fazendo, né, a ponto de acabar comendo e passando mal. Então eu decidi que não comer está sendo leve. E aí comecei a pesquisar receitas gostosas de produtos
feitas com produtos naturais, descobrir um monte de coisas gostosas e que não só vai trazer equilíbrio para essa área que está, eu digo que estava, né, que eu já nem acredito que esteja mais, vai acabar equilibrando outras coisas também. Então, é você primeiro recebeu o diagnóstico, recebeu a notícia, né? Talvez não seja o seu caso, não seja um diagnóstico de doença, mas seja uma notícia de um problema no relacionamento conjugal. Você está demitida. Isso, né? Foi demitido, um problema com o filho está fazendo algo que para você talvez seja inaceitável. Qual foi a notícia que você recebeu e que te desestabilizou? Primeiro ponto isso está acontecendo por um motivo. Qual é o motivo? Descobrir por que aquilo está acontecendo. E aí é onde entra a terapia, onde entra um coach, onde entra um profissional de desenvolvimento humano para te ajudar a ter clareza de onde vem, qual é a raiz. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem uma raiz daquilo que está acontecendo. E se te envolve, tem a ver com você também, principalmente com você. Foi aí onde eu recebi a cura dos relacionamentos tóxicos, porque era algo que estava em mim, não estava no outro. O outro tem a parcela dele, a questão dele, e ele vai resolver, se ele quiser buscar ajuda, ele vai buscar e vai resolver lá no tempo dele. Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade e resolver o meu. Então, sinais, né? Os vícios emocionais. Eu tenho um vício, eu preciso de uma pessoa que me complementa. Mas é tão interessante porque quando eu tenho consciência, eu me curo, essa pessoa que a primeiro momento ele vai tentar atacar. Vai chegar um momento que ele fica até um pouco mais abusivo. Só que quando ele não encontra, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para onde eu estou. E sem eu perceber, ele também está sendo curado sem nunca ter feito terapia. Ele simplesmente está me moldando. Isso, exatamente. E aí acontece situações de pessoas, né, como no caso de um relacionamento, no processo de cura, acontece isso que a Ju falou, a pessoa também recebe a cura junto e acontece a transformação, mas acontece casos como foi o meu, que a pessoa não acessa a cura. No caso, quando eu me curei, aconteceu o que você disse aí, né? A pessoa ficou mais abusiva, foi assim algo inaceitável. E a ponto de realmente falar assim, ó, não tem como, é impossível. Mas, e aí, no meu caso, teve que haver um rompimento, né? Já tem outros que a pessoa recebe a cura junto, e eu conheço pessoas, tenho mentorados, que viveram essa cura juntos, e hoje... eu fui uma dessas, meu marido fala que se eu não tivesse tornado que eu me tornei, que a gente não estava junto. Eu me curei, falo que ele vai a passinho de tartaruga, né? Enquanto eu vou de jatinho. Quando ele foi o quê? Moldando. Hoje ele é completamente um outro homem. Se ele fosse mesmo um homem que era antigamente, em 2020, eu não estou falando de muito, a gente não estaria mais junto. Uau. E falo para todo mundo, se ela não tivesse mudado, nós não estaríamos mais juntos. Uau, que incrível. Então é sobre isso, né? Para você que está aqui com a gente até agora, muito obrigada. Comenta aqui se está fazendo sentido para você. Nós já estamos chegando, já vai fazer 1 hora, 2 minutos para completar 1 hora que a gente está aqui. Parece que tem 5 minutos, porque está gostoso o assunto, o tema está maravilhoso. E eu quero, mais uma vez, convidar você a seguir nossos perfis. Você que ainda não segue a Ju, segue ela. Você que ainda não me segue, segue aqui o Simone Santos e também o Movimento Coaches do Brasil. Esse ano, assim, a visão para esse ano está incrível, a gente está agindo, as coisas estão acontecendo e nós vamos fazer um movimento nível nacional, por enquanto, né? Porque já tem aí visão para fazer internacional também. Então, esse ano, talvez até o final do ano a gente faça alguma coisa internacional, está aí algumas propostas chegando, mas estamos fazendo um trabalho nível nacional. Esse ano, nós estaremos indo para Salvador. 2 estados tem esse ano. Salvador já está definido, o outro a gente está aí orando, buscando discernimento, porque sempre Deus me dá alguém para o estado que eu vou, né? E aí Deus já preparou alguém lá em Salvador, nós estamos indo esse ano, estamos definindo a data aí, provavelmente mês de maio. Estaremos indo para Salvador com o Coaches do Brasil. Mas antes disso,
nós estamos aqui fazendo um trabalho social que vai acontecer dia 15 de março, próximo mês, no Tiro de Guerra, aqui em São José dos Campos, na Vila Industrial, um evento gratuito, onde a sua entrada é 1 quilo de alimento que será entregue aí para a comunidade terapêutica Lar Cristão, que é uma comunidade que cuida de pessoas adictas, na reconstrução e restauração da vida dessas pessoas. Então, você pode estar contribuindo para a reabilitação de pessoas que precisam de ajuda através do movimento Coach do Brasil. Tá certo? Então, segue o nosso movimento, porque aqui nós vamos estar trazendo informações, né? E lá no Coach do Brasil, você, na bio, tem o link do grupo do WhatsApp. Entra no grupo, e aí lá você vai receber todas as informações para participar desse evento incrível. Pelo interesse das pessoas aqui, eu acredito que vai lotar rápido, viu, Ju? Porque as pessoas gostam de ajudar, as pessoas gostam de contribuir. Maravilhoso, sim. Eu falo que falta mais eventos aqui em São José. Quando eu busco, está sempre longe, né? Em São Paulo, em Pinda. Precisamos trazer esses movimentos para São José. Isso. E aí, Ju, a gente pode até depois tomar um café, conversar, de fazer todo mês alguma coisa voltada só para mulheres, casais, homens, enfim, a gente definir aí um tema e trabalhar naquele mês e fazer um movimento, porque a vida é movimento e juntos. Um movimento de olhar para dentro, né? Porque o que você vê muito é ensinando, né? Mostrando, ensinando para as pessoas fazerem, mas e mostrar o caminho. Isso, exatamente. Dentro do Coach do Brasil, Ju, a gente tem essa característica, que é algo que eu falo muito, principalmente com os meus mentorados, se você ser aquilo que você quer ensinar para as pessoas, esse é o vai ser simples. que eu falo, né? Viver uma vida sistêmica. Eu vivo aquilo que eu falo. Exato. Então, só pelo seu exemplo, só como você supera os seus desafios, você se torna uma inspiração para outras pessoas. E o tempo todo a gente está inspirando alguém, para o bem ou para o mal. Tem sempre alguém de olho em você, tem sempre alguém se inspirando em você. Às vezes você nem sabe. Eu já recebi vários testemunhos e comentários aqui no Instagram, às vezes recebo no meu WhatsApp, de pessoas que falam, Simone, hoje mesmo eu fiz um post de manhã dos exercícios que faço logo pela manhã, e a pessoa falou, eu me inspiro em você. E é uma pessoa que eu não tenho muito contato. E ali eu falei, uau, olha só como nós estamos influenciando as pessoas, né? E aí essa influência precisa vir do meu ser, daquilo que eu coloco em prática na minha vida, né? E eu entendi, nós aprendemos, né, ferramentas, processos que a gente começa a fazer logo no primeiro horário do dia, que transformam o nosso dia, né? Como declarar gratidão, como profetizar em todas as áreas da vida, como declarar a sua real identidade, trazer suas características todos os dias, olhando no espelho, falando com você, como fazer atividade física, são rotineiros que a gente precisa fazer todos os dias. Como eu amanheço, o que eu trago para o meu cérebro é o que vai definir o restante do meu dia. Tá, tem uma coisa ruim, depois eu olho para isso, primeiro eu vou olhar e trazer algo que seja positivo. Alimentei o meu cérebro de algo positivo e vai estar mais estruturado para me enfrentar qualquer desafio. O desafio não vai ser um desafio tão doloroso, mas de forma fica leve. Uau! E aí, eu postei só o que eu estava fazendo. E aí a pessoa me mandou a mensagem. Eu me inspiro em você. Eu falei, uau. E olha só o detalhe, tá? Porque aqui a gente fala de vulnerabilidade também. O meu perfil é avesso à rotina. Você falou o nome rotina. Parece que meu cérebro faz assim. Não quero ouvir. Não quero ouvir rotina. Não gosto de rotina. Só que a rotina, gente, ela é poderosa. A rotina salva a nossa vida. A rotina nos dá clareza do que a gente vai fazer. E principalmente uma rotina neurologicamente realizada, né, da forma correta, neurologicamente correta, ela vai te dar poder e leveza para você enfrentar os desafios, como a Ju falou aqui. Então,
eu vi que eu estava me sabotando, sabe? Coloquei um horário ali para acordar, 4h55 da manhã, para eu fazer o meu primeiro horário de oração, de leitura bíblica, meu primeiro horário de tempo com Deus, depois fazer os meus rotineiros para fortalecimento da identidade, das emoções, mas estava me sabotando. Dia fazia, dia não fazia. E aquela sabotagem estava se tornando pesado para mim, porque eu sei o poder de fazer esses exercícios logo pela manhã. E aí eu disse, quer saber? Eu vou começar a fazer isso em live. E ontem, hoje, terça-feira, eu decidi ontem, falei para o meu marketing, falei, ó, não está programado isso, mas eu vou fazer live de segunda a sexta, trazendo os rotineiros. São lives específicas. Então, a gente entra na live, não é um bate-papo, é realização do rotineiro todos os dias. A gente vai fazer isso e ficou leve. Com uma estratégia para superar uma dificuldade que você tem. Isso, exatamente. E aí se torna leve. Quando o relógio despertou, eu já pulei da cama, não fiquei ali procrastinando, já fiz os primeiros exercícios, né, já na cama, para poder conseguir chutar a preguiça para longe, né? E agir, levantar e fazer o que tinha que ser feito. Então, existe método, existe estratégia para melhorar a sua vida. E Deus, por sua infinita misericórdia, escolheu os coaches, os terapeutas, os psicólogos, os profissionais de desenvolvimento humano para estudar, identificar e melhorar, facilitar, tornar a nossa vida mais leve. Então, se você hoje está sentindo pesado, está com desafio, não sabe por onde começar, sabe? Não sabe para onde ir, está se sentindo perdido, você tem aqui diante de você 2 pessoas que podem contribuir com você para trazer essa leveza, clareza de propósito, clareza de identidade e você viver uma vida leve, mesmo tendo desafios. Né? A gente não está aqui pregando para você que seus desafios vai sumir se você fizer um processo de coach, se você fizer um processo de terapia. Não, você vai continuar tendo desafios. E eu digo, Ju, que quanto melhor a gente fica, quanto mais habilidade a gente tem, os desafios vão aumentando. Né? Exatamente. Quanto mais você se prepara, parece que o desafio é maior. Você fala, meu Deus. Exatamente. E aí, só que o que acontece? Agora você tem ferramentas para lidar com eles. Agora os desafios se tornam teus aliados. Eu aprendi a amar desafios, Ju. Quando tem um desafio, eu falo, uau. Sala, né? Todo dia tem um áudio diário que eu escuto, que é do Elton. Tanto que eu passo também áudio diário no meu grupo. Então, todo dia, 1h da manhã, eu estou gravando áudio para as meninas. Então, tem gente que escuta à noite, tem gente que já é o primeiro áudio de manhã, é o meu áudio. E eu falei, caramba, né? Acontecendo tudo isso, eu falo que esse dia, né, foi desafio. E acabei lidando com o filho da babá, né, que teve um surto psicótico, e eu fui a única, né, que entendo do assunto por eu ser psicanalista, tive que ficar à frente de tudo, foi uma semana aí sem dormir e outras coisas. Eu falei, caramba, né, quanto desafio. E quando eu abri o áudio do Elton, ele fala exatamente assim, bom dia, aliados, se a sua vida não está tendo desafio, está fácil demais, algo está errado. Está na hora de sair da zona de conforto. Porque se você está vivendo e não tem desafio, é sinal que você está parado. Exato. Se você tem desafio, é sinal que você está crescendo. Porque o desafio é um novo. Aí eu falei, exatamente. Aí eu parei de reclamar, eu falei, nossa, interessante. Exatamente. E aí, Ju, uma coisa interessante que eu aprendi sobre prosperidade, não é o tema aqui, mas está junto, está incluso, né? Faz parte. Gente, prosperidade é crescimento. Eu não sei se você concorda comigo, Ju, mas se você está tendo desafio e esse desafio está te fazendo crescer, tu está prosperando. E aí... dona, exatamente, prosperidade é crescimento. Quanto mais então você fala assim, eu quero prosperar. É mesmo? Então a prosperidade você vai precisar crescer para viver a prosperidade. E crescimento gera dor. Né? A criança, quando está crescendo... também quando criança, né? Quando a criança está no ventre, a mãe que sente a dor, né? Quanto mais ela cresce, a gente vai ficando incomodado, não tem mais jeito para dormir, dói tudo, Aí depois a criança nasce. Agora a criança começa a sentir dor. Os 3 primeiros meses é aquela cólica terrível que você vai no médico, o médico fala assim, mãe, não tem como eliminar essa dor, porque essa dor são os órgãos da sua criança se desenvolvendo dentro dela.
E aí você fala, caraca, é necessário, você não pode fazer nada para eliminar essa dor dessa criança. Tem alguns remedinhos que alivia, mas ela vai sentir durante os 3 meses até que aqueles órgãos sejam completamente desenvolvidos. Então, nós estamos aqui para dizer para você, você vai ter desafio, você vai passar por momentos de dores, mas esses momentos podem ser leves quando você tem o entendimento do porquê esses desafios vieram para a sua vida, o que ele veio te ensinar e quando você está disposto a tirar lições deles. Então, seja Ele precisa muito estar bem-vindo. sozinho, né? Nessa jornada. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo à vida real, à vida de desafios, de dores, mas uma vida também que pode ser leve e cheia de paz, independente dos desafios. Antes de ontem, eu estava assistindo uma live de uma amiga e lá entrou uma mulher que é cega de nascença dos dois olhos, ela não enxerga nada. É casada, tem esposo e faz vários serviços da casa. E uma pessoa totalmente cheia de energia boa e gratidão. Foi tão impactante que eu e mais 2 mentoras presenteamos ela com mentorias e eventos que fez sentido para ela e que ela vai estar conosco aí. Inclusive, ela é da Bahia, a gente vai fazer o evento lá e eu já presenteei ela com o ingresso do nosso evento lá e ela está super feliz. Então, assim, ela não enxerga nada, mas ela aprendeu, entendeu o propósito de ela não enxergar, aprendeu a lidar com esse desafio e a forma como ela lida com o desafio está abrindo portas para ela contar a história dela e ajudar mais pessoas. Eu tenho um cliente, assim, na verdade, ele era advogado, e aí ele fala que aprendeu a enxergar depois que ficou cego. E aí depois ele tem uma doença, né, que é da família, tem ele, um irmão também é doente, não enxerga. Então, o pai e a mãe, né, os gênios não se combinaram. E ele ficou cego. Hoje ele luta judô, tem faixa preta, ele vem fazer terapia aqui. Eu falei, gente, como eu aprendo com ele? Preciso ele vir aqui no máximo 4 vezes. Hoje eu só preciso ajudar ele na escada. Ele já sabe o caminho. Uau! Incrível! Aí mexendo no celular, estudando, dando palestra, eu falo, uau. Uau! Exatamente. Ela é deficiente visual, mas ela também tem, o celular dela tem lá aplicativos que ela consegue usar, que ela consegue fazer a leitura, então está desenvolvendo. Então, qual é o seu desafio hoje? O que você está enfrentando hoje que você precisa de leveza? Qual é a área da sua vida que você precisa de leveza? Agende um horário com a Ju, agende um horário comigo, sabe? E venha, né? Faça um diagnóstico e identifique a sua vida é a vida mais importante que existe. Porque a partir de você, a partir da sua cura, outras milhares de pessoas serão curadas. Através da sua luz brilhando, outras milhares de pessoas serão iluminadas. Então, cuide de você, cuide da sua saúde emocional, caminhe junto com a gente, siga o perfil da Ju, siga o perfil Eu Sou Simone Santos e também o perfil Coaches do Brasil, para ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos trazer para te ajudar a ter leveza e viver uma vida com propósito. Ju, gratidão. Está acontecendo. A vida é para ser vivida, só que de forma leve e com amor. Uau! Amiga, muito obrigada. Foi uma live maravilhosa. Eu senti algo muito leve aqui, muita paz, né? E foi realmente a live, pelo menos para mim, transmitiu o tema que nós estamos trazendo aqui. E parabéns por mesmo ter uma semana desafiadora, você falar com tanta leveza sobre esse tema hoje, né? E aí deixa aqui suas considerações finais para nós e para as pessoas que estão aqui nessa live. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, né? Falando com vocês e trazer a mesma reflexão que eu trouxe no meu grupo essa semana. Não espera você ser socorrido por bombeiro, de você ter que ficar internado no Santa Júlia, que é o Santa Júlia, né, no hospital psiquiátrico, de ter que tomar remédio, que você fica sofrendo, dopado. Eu sei que é desafiador, passei por um processo, não foi comigo, mas eu tive que estar à frente. Olha, agora o seu emocional é o que vai te guiar. É através do seu emocional que vai definir as suas metas, as suas conquistas, aonde você deseja estar chegando. Não deixe para depois. Priorize o essencial.
que é principalmente o emocional. O emocional que é responsável pela sua saúde, se primeiro o emocional adoece, para depois chegar no seu físico. Eu falo que o nosso emocional, ele não suporta dor. Ele é muito sensível. Por isso que às vezes as pessoas se cortam. O motivo das pessoas se mutilar é porque ela quer transferir a dor do emocional para o físico. A nossa carne, sim, aguenta dor emocional, não. Então, você é importante. E você precisa olhar para a sua vida, porque a sua vida é importante. No meio de milhões de espermatozoides, o seu foi escolhido. E não foi por acaso. Então, você é especial. Uau, incrível! Gratidão, Ju, Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Como eu já disse, siga o nosso perfil. Nós estamos trabalhando com amor para trazer leveza para a sua vida, para trazer inteligência emocional. Inteligência emocional hoje é lei nas empresas, né? As empresas hoje precisam trazer inteligência emocional. As escolas, né? Tem escolas hoje, eu tenho um Lúcio, que é um dos meus sócios, eu vi um story dele hoje dizendo que ele foi convidado para ser professor de inteligência emocional numa escola cristã no Rio de Janeiro. Então, já estão contratando professores de inteligência emocional. Olha que incrível, né? Então, é uma necessidade cuidar das nossas emoções, até porque nós somos aí cientificamente comprovados 85% emoção. E a gente precisa saber dar nome para essas emoções, né? Saber dar os nomes e saber lidar com cada uma delas. E todas as emoções boas e ruins estão dentro de nós. Elas fazem parte de nós. Não tem como você... rejeita a emoção da raiva. Não tem como você rejeitar. Você tem que... Precisamos dela, só que em doses mínimas, né? Isso, precisamos dela. Então você precisa acolher, entender por que ela está ali, qual o nível que ela está e como você vai canalizar essa raiva ao teu favor. Né? Então, tem situações que você vai precisar dessa raiva para você usar e que vai ser bom para você, mas você precisa saber a dose certa. E um coach, um terapeuta, tem conhecimento para ajudar você a identificar essa dose, dar nome para os sentimentos que você tem e gerenciar esses sentimentos. Né? Hoje se fala muito de inteligência emocional, mas a inteligência está junto com o gerenciamento. Tem que estar junto. A inteligência é o conhecimento, eu sei. O gerenciamento é como eu lido com isso. Como eu lido, né, com essas emoções. E nós podemos te ajudar com isso. Então, faça parte do Movimento Coaches do Brasil, siga o movimento @coaches.do-Brasil, faça parte. E, mais uma vez, eu deixo aqui um convite para você que é de São José dos Campos, Vale do Paraíba, dia 15 de março, no Tiro de Guerra, na Vila Industrial, nós estaremos com um workshop 100% gratuito. Você vai levar apenas 1 quilo de alimento para ajudar uma comunidade que cuida de pessoas carentes, tá certo? Então é isso, Ju, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Conta comigo para poder contribuir também, tá certo? E vamos juntos levar aí esse conhecimento e a transformação que nós vivemos na nossa vida, levar isso para um maior número de pessoas possíveis. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe todos vocês. Tchau.